Opa, bom dia, muito bom dia. Vai começando aqui mais nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quarta, 28 de novembro de 2019. 2019 pulei, hein? Porra, tá adiantado. É vontade de acabar logo. Isso não acaba nunca. Nossa, esse ano é eterno agosto. Vamos nessa, 2018 ainda, pessoal. Alô, Câmbio Terra. Assim falava Olavo de Carvalho, polemista, escritor radicado na Virgínia, diz que a esquerda brasileira é intelectualmente catastrófica, que a direita ainda não tem lideranças suficientes e que hoje em dia é obrigatório achar lindo a relação homossexual. Não convide para a mesma festa. O que está acontecendo entre as cantoras Azealia Banks e Pablo Vittar, hein? A americana cancelou o show que faria no Brasil e detonou os fãs no país. Profissão pai. O que o nosso convidado de hoje aprendeu ao ser sustentado pela mulher e tendo que cuidar da filha em tempo integral? Cláudio Henrique dos Santos é autor do livro Macho do Século XXI, o executivo que virou dona de casa e acabou gostando. Esses são os destaques do Morning Show que está apenas começando e você, como sempre, é o nosso convidado de honra. Fique com a gente, até às 11h30 a gente segue por aqui e já temos uma hashtag para chamar de nossa. Diga aí qual é, Paulinha. Bom dia. Bom dia, senhor Edgar. Bora nessa? Paizão da porra desse programa. Mais de 12 filhos. Quem me dera. Todos muito maravilhosos, entendeu? Eu conheço todos esses 12 filhos incríveis que Edgar criou. Edgar é o novo Mr. Catra. Isso não é unanimidade lá em casa, não. Não é? Não é, não. Mas esse papinho é coisa de filho, que eu sei bem que você sabe que pai não ajuda, né, Edgar? Pai divide, pai tem responsabilidade igual, tá ali, ó, juntinho da mãe. Pois é. Pra fazer os seus filhos crescerem, aprenderem e serem educados, né, Edgar? Tem que ser. Então, não é dia dos pais, mas é sempre bom lembrar esse Brasil, essa grande função incrível. Maior do que qualquer emprego, Edgar, do que qualquer salário, do que qualquer responsabilidade. Hashtag paizão da porra. Eu sei que tem gif, tem meme, tem foto com o pai, né? Vale de tudo hoje. Aqui pra levar nossa tag pros assuntos mais comentados do Brasil, porque daí vale prêmio pra vocês, é bem mais legal, né? Boa, Paulinha. Você, querido espectador, ouvinte do Morning Show, também interage com a gente pelo WhatsApp 11 931 17009. Vamos nessa mesma onda. Nossa enquete aqui é pra saber que tipo de pai você é. Divida essa experiência conosco. Você é o tipo de pai como o nosso convidado que virou dono de casa, gostou, reviu toda a sua postura em relação à paternidade? Conta aí a sua experiência, queremos saber. Grave um vídeo na horizontal, bacaninha, bonitinho. 11 931 17009. Estamos aguardando as mensagens em vídeo, beleza? No mais, você pode nos acompanhar pelo aplicativo da Jovem Pan, pelo portal jp.com.br, pela nossa transmissão, nosso live streaming em youtube.com/morningshowjp e conteúdo extra nas mídias sociais. Estamos no Instagram, também no Facebook. Passe pela nossa página, deixe o seu joinha que a gente fica bem feliz da vida, beleza? Todos os convidados a passarem a próxima hora e meia, colados aqui na Jovem Pan, conferindo tudo o que rola nesse cubo multicolorido do rádio brasileiro. E o Morning tá só começando. Vamos lá, já começar falando de som, falando de música. Afinal de contas, tem um quiprocó aí do momento que diz respeito a essa artista aqui, ó. Oba, batalha de diva pop, as POC pira. É tipo gel? Batalha no gel? Ringue no gel. Ringue Melhor no gel. maneira de resolver diferenças é ringue no Mas gel, nunca gente. acontece, é sempre na internet. Sempre tem alguém que faz, tipo a loira, não tô sabendo disso, nossa, falando de mim. Nossa. Paulinha, é isso aí, vamos começar essa parada aqui no Morning Show de hoje com esse ringue no gel, como falou o Fefito aqui. Pra quem não sabe, a dona dessa voz aqui é a cantora americana Azealia Banks, melhor amiga da Pablo Vittar, não é isso? Só que não, né, Edgar? Pelo menos é o que parece. O que aconteceu? A gente fica tentando ler as mensagens indiretas e diretas, porque a Azealia Banks, ela é meio diretona, ela rasga aí o verbo. Esteve no Brasil em passagem, aliás, até durante as minhas férias aí, e em novembro ela faria uma apresentação em Fortaleza. Ela ia se apresentar antes da Pablo e aí ela se recusou. E aí Por que já que ela não começou quis? um
probleminha com o pessoal na internet, O Edgar. motivo da recusa, qual foi? Então, aí agora ela ainda continua falando um pouco sobre esse assunto. Nos stories dela chegou a publicar, inclusive, o documento seria, né, o contrato dela para fazer essa apresentação. No contrato, ela seria o headliner, a principal da noite. E aí, a hora que ela chegou lá, ela abriria para Pablo Vittar. E aí ela falou, o quê? Não, eu não vou abrir pra ninguém. Eu sou atração internacional, eu sou mais relevante, eu não vou abrir, eu não vou me apresentar. E aí que ficou aí essa questão, né, dos fãs do Pablo irem lá no perfil dela pra dizer, querida, também é uma artista incrível, é super importante também, né? E gente também, né? Você sabe como é, esse pessoal da internet, anônimos ou não. Pablo foi lá e disse, mana, quero ver seu show. Que é fã da artista. E aí, o que é que ficou? Já detectei o que rolou aí. Bateu cabeça a produção, cara. O que não é combinado, dá isso aí. Se o produtor, quando conversou lá com a gente da Zélia Banks pra fazer o show aqui, tivesse esclarecido, ó, a proposta é essa aqui. É um festival, você se aí ela apresenta aceita ou tal, não aceita, e depois tem entendeu? mais gente. É isso que Agora, ela se fala. bota como headliner ainda e vai chegar lá e falar, vou abrir, por mais relevância até e mais público que tenha a Pablo Vittar do que ela. Aqui no Brasil, a questão regional, Pablo Vittar tem a força daqui. Foi exatamente o que ela falou, Edgar. Ó, quando assinei o contrato pro show, eu disse que me disseram que o show era meu. Eu nem prestei atenção nos outros artistas. E aí, na hora que aconteceu tudo lá, ficou chato, etc e tal. E aí, ela também resolveu fazer um textão meio, vou acabar com essa história. Só que um textão, não sei, Edgar, eu vou ler aqui umas coisinhas, vamos ver, né? Eu dei uma olhada. 7 milhões de fãs no Brasil literalmente não significam nada na grande indústria. É considerado um mercado BC, não um mercado A. Eu não faço as regras. A Zaleia Banks é uma figura icônica da cultura feminina, gay e fashion internacional. E vocês vão respeitá-la ou não a terão. Eu não perco nada e nunca mais voltar pro Brasil. E acreditem em mim, a forma como vocês me incomodaram, eu nunca mais irei ao Brasil, nem mesmo pra passar as férias. Louco! Você entendeu? Ai, mas... Aí ela fechou assim, né? ó. Olha que simpática no final. Já tive o suficiente com gays brasileiros me xingando com inglês mal falado e me implorando por sabonetes e ingressos de graça. Nossa. Eu pedi sabonete. Mas, gente, se as pessoas têm o direito de verdade. criticar ela, o show dela em São Paulo teve 40 minutos. Ela cantou 6 músicas e foi embora. Foi ruim? Você foi ver, Fefito? Não, porque eu tava viajando com o boy. Mas vários amigos foram. E aí, a gente já conta, né, que ele faz oversharing no programa de rádio. Mas é real, ela só cantou 6 músicas. Fefito tá naquela empolgação Ele de tá. começo de namoro. Mas espera 2 meses, você vai ver. Não é namoro ainda, inclusive, né? Tá com ciúme, pega na mão e assume, a gente já manda aquele recado. Mas só cantou 6 músicas. Aqui em São Paulo ela foi super criticada. E não é de hoje que tem treta com os brasileiros. Eu não sei se vocês lembram, no começo do ano eu dei uma hashtag denunciem a conta da sandália. A Zaleia Banks, era muito maravilhosa essa hashtag, porque ela já tinha criticado os fãs brasileiros que iam na conta dela, então ela falou assim, quando esses anormais do terceiro mundo vão parar de fazer spam com esse inglês errado, falando sobre algo que não sabem. Enfim, ela já tinha uma treta aí. E ela é difícil, né? Ela tem fama de ser difícil. Ela já falou coisas que foram consideradas transfóbicas, machistas. Já teve muito famoso tretando com ela nas redes sociais, porque ela era literalmente alguém que não tinha filtro. Ela até pediu desculpas pelas coisas que ela falou, mas aparentemente dura muito pouco essa fase de tranquilidade dela, né? E aí o melhor é que ela criticou a Pablo, e ontem eu amo falar de diva pop, gente. Ó, ela criticou a Pablo e ontem no Twitter tava todo mundo dizendo, ih, chora, Zaleia, porque você, tipo, criticou ela, disse que ela não era nada, e hoje a Pablo Vittar tava na Vogue, ensinando a fazer maquiagem. 15 minutos de Pablo em português, querido, legendado em inglês, ensinando a fazer a make ali pra Vogue americana. Até dei uma olhada, já mais de 200 mil plays. Tá bom, queridos. Agora eu quero saber se sobrou algum fã de Azalea Banks. Por favor, me escreva no Twitter, faça uma defesa, eu quero saber mais, porque eu gostaria que elas dessem as mãos, gravassem uma collab, porque eu sempre torço pelo amor. Tá bom. Isso A verdade é que o brasileiro dá muita atenção pra essas divas aí que ninguém conhece. Deram muito biscoito pra ela, da pena? Se ninguém falasse, eu acharia que era barca de sandália.
É que na real pronuncia Azília. A gente fala Azaleia porque, né, a gente tá A verdade me dá Azília. azia de ouvir essa história. Vamos dar uma apaziguada, então. Vamos falar da relação fraternal de Danilo Gentili e Marcelo Freixo. Então, o que vocês acham? Acho melhor, né? Vamos mudar de Dar assunto. uma suavizada. Vamos lá, Vini. Parece que pra celebrar essa boa relação, um vai ter que pagar um jantar pro outro. É isso aí? Um jantar um pouco caro, viu, Edgar? Como é que é? Foi uma aposta? O que rolou? Não, que aposta, que nada. foi? Foi um processo mesmo aí que o Marcelo Freixo endereçou ao apresentador Danilo Gentili por algumas ofensas, alguns tweets, algumas provocações que o Gentili fez ao deputado aí do PSOL no ano passado, né, Edgar? Então, esse processo agora teve a sua indenização estipulada em R$10 mil, em que o Gentili vai ter que pagar aí para o Marcelo Freixo. A ação começou, né? O Freixo pediu R$100 mil, mas a juíza deu uma abaixadinha aí nesse valor. Claro que ainda pode ter, né? Ainda pode recorrer, pode ir para outras instâncias, né? Mas entre esses tweets aí, que o Freixo acusa o Danilo Gentili de ter chamado ele de bandido, de machista, de agressor de mulheres, de líder dos Black Blocs, de assassino, tudo isso no Twitter. A gente separou alguns aqui para o ouvinte do Morning Show conferir, né? Então vamos tem a ele. Esse de 3 de maio de 2017, né? Em que o Gentili, ele retuita uma notícia de que a ex-mulher do Marcelo Freixo teria o acusado de machismo. E aí ele diz o seguinte, né? Pô, Marcelo Freixo, mas você é uma farsa mesmo, hein, seu merda? Aproveitando. E seus Black Blocs mataram mais alguém esses dias? Num segundo tweet, de 4 de maio de 2017, o Gentili escreve o seguinte: eu fico mexendo com o Marcelo Freixo no Twitter e preciso ficar esperto. Se eu fosse mulher, já tinha apanhado. Aí sugerindo então que o Freixo é agressor de mulheres. Aí no terceiro tweet, na verdade, ele responde, né, ao Marcelo Freixo, que estava citando até o Gentili num tweet dele, dizendo o seguinte, né: chamar senadora de tia do café só mostra como o machismo e o racismo continuam em alta. Mais mulheres negras no Congresso, menos Gentilis na TV. E aí o Gentili respondeu o seguinte: lava tua boca pra falar meu nome, Marcelo Freixo, burguesinho da Zona Sul. Seu bafo fede cadáver de jornalista que morreu pelos seus Black Blocs. E também tem uma série de tweets que o Gentili acabou respondendo ali, interagindo com a Titi Miller no Twitter, em que ele faz acusações de que o Marcelo Freixo é machista e que a Titi Miller não falava disso, ela só acusa os outros, enfim, aí tem até algumas palavras aí que a gente não pode nem repercutir essa hora da manhã. Então a juíza do caso lá da Vara Civil do Rio de Janeiro entendeu então que realmente o Gentili acabou ultrapassando o limite da liberdade de expressão e ofendeu a honra e a imagem do Freixo, e que essas postagens aí possuem um tom agressivo, ofensivo e provocador, e estimulou então essa indenização no valor de R$10 mil. O Gentili, ele se defende, Edgar, dizendo que foram tweets irônicos e que foi baseado em algumas matérias jornalísticas que foram divulgadas amplamente pela imprensa. E aí? Sinceramente, por mais talentoso que o Danilo Gentili seja, eu acho... Vamos colocar isso de uma maneira que eu não seja muito atacado na internet pelos seguidores dele. Não vai adiantar. Ah, não, imagina, ele tweetou um vídeo meu outro dia, foi uma onda de amor. Eu acho que o Danilo Gentili é um grande estimulador do ódio do bem, já que as pessoas gostam de usar esse tipo de expressão nas redes Indireta sociais. pro Caio, hein? Nem Toma foi. essa, toma Nem essa. foi, embora o Caio seja meio partidário disso também, já que ele usou esse perfil, citou esse perfil outro dia. Mas nem é uma indireta pro Caio não, nesse caso. Eu acho que o Danilo Gentili precisa aprender a criticar melhor, assim, as pessoas. E precisa eu sinto que tem uma desonestidade intelectual ou uma má-fé quando ele mistura determinados assuntos. Quando que ficou provado que o Freixo era líder de Black Bloc, por exemplo? Joga uma palavra, Por exemplo, né, faz quando- uma frase de efeito, Mas pra a fazer ideia é esse essa. mas uma frase de efeito desse tipo cria uma reputação. Exato. Ou assassina uma reputação. Mas vira um tipo de esporte você tacar pedras pelo Twitter, entendeu? Então, imagina quanto tempo uma pessoa gasta
ficando no Twitter respondendo grosserias, agredindo outras pessoas. Lembrei do Murilo Benício ontem dizendo que ficou quente, né, no pescoço, assim, que subiu o ódio dele quando ele viu o Tá comentário. acostumado, né? Porque... Não tá acostumado. O que eu acho é que, assim, beleza, as opiniões estão aí Que pra ser vida dadas. miserável, aliás. Pois né? é, deem as opiniões, tá tudo certo amar ou odiar fulano, assim. Mas ao dar as opiniões, dê com o mínimo de embasamento, assim, e tome-se muito cuidado pra não assassinar a reputação e se embase melhor nesse tipo de coisa. Porque, de fato, algumas das coisas que ele falou sobre o Freixo, embora a gente saiba que existam acusações de algumas delas, de outras não. Outras não procedem. E rumores de internet começam assim. E a gente sabe de muitos casos de rumores de internet que acabaram em tragédia, em cidadezinha, em bairrozinho. Os dois são figuras públicas, na verdade. Eu também sou totalmente contra essa lavação de roupa suja, acho de baixo nível. Eu acho que é sempre muito interessante essa discussão sobre os limites da liberdade de expressão, né? E um deles, como você bem falou, Fefito, é você não acusar sem provas, né? Tem algumas relações que a gente faz, a gente já tratou disso aqui, que a resposta, vamos dizer assim, a resposta do establishment, né, para as jornadas de junho de 2013, né, a gente já comentou do Mais Médicos, né, como programa social, institucional do governo, e a gente comentou também dos Black Blocs, que foram um fenômeno que serviu aí para, de fato, esvaziar as manifestações que estavam fugindo completamente ao controle. Agora, delimitar que esses Black Blocs estavam diretamente ligados aí a uma pessoa específica é, de fato, acusar sem provas. E isso é calúnia. Quando você faz isso num ambiente de rede social, né, de alta repercussão, de fato vira difamação. E aí os xingamentos têm injúria dos dois lados, né? Então, assim, há muitas situações na vida, Edgar, em que não há dúvidas, mas não há provas. Então é melhor ficar quieto. E você falou um dado que provavelmente foi o que embasou a decisão da justiça com relação a essa multa aí pro Gentili pagar pro Freixo, enfim. Ô, Fefito, como que fica essa situação do Gentili com o SBT? Porque eu sei que ele não fala tudo isso na televisão, obviamente, né? O programa dele é mais, né, na parte ali do entretenimento, né? Ele não foca tanto assim na política como ele foca nas redes sociais, mas isso não tem impacto nenhum ali dentro, lá dentro, bastidores. Tem gente que torce o nariz nos bastidores pra esse tipo de comportamento político, mas também tem muita gente que apoia ele, porque é isso, o Brasil vive polarizado. O SBT tem uma regra muito clara passada pelo Silvio Santos. Você pode falar sobre o que quiser nas suas redes sociais, na sua casa, entre seus amigos. Aqui no programa, ar só falo eu. Exatamente. No programa não pode falar de política desse jeito. só as vinhetas do SBT. No programa não pode falar desse jeito de política, tanto que a Sherazade não pode mais dar as opiniões que eram famosas dela, assim. Eu, sinceramente, acho... Eu acredito bastante no diálogo, mas eu não acho que o diálogo partindo de ofensa ou partindo de expressões pejorativas funciona de alguma coisa. Esse recado é pra você, Roger, do Traje a Rigor, que me chamou de bicha lacradora outro dia no Twitter. Eu não te dei esse tipo de intimidade. Um beijo. Vamos lá, o assunto agora é política. Eu ia dizer um negócio, mas melhor não. Eu não gosto de briga. Seria entrar nisso. Você fica segurando. Você fica segurando. Quase. Você ia falar, a gente somos inúteis? Moleque, você tá afiado, hein? Não. Tá afiadaço, Só hein? achei que seria isso. Não, vamos em frente. Vamos falar aqui de novidades em relação à TV Globo. Fefito, continuando com você, o que vai acontecer? O Vídeo Show é um programa que parece que depois de Falabella e Cissa Guimarães... que depois de 85 não deu mais certo. Cara, 85. Vira e mexe, os caras mudam elenco, muda a pauta, conteúdo. Mas ninguém supera o Miguel Falabella. Eu acho que tem um erro ali. Eu arriscaria dizer que aquele horário do Multishow a Globo tem que pegar. Do Vídeo Show. Tem que pegar e fazer daquilo um outro telejornal. Um telejornal temático, uma coisa voltada a um público específico. Não sei o que. Mas aquele tipo de abordagem ali. Aliás, eu já tô me alongando demais, que eu vou passar a bola pra te ouvir, Fefito, a esse respeito. Mas a Globo tem um acervo, assim, enorme, assim, um acervo histórico, na verdade. A história da televisão brasileira passa, em grande parte, pelo acervo da TV Globo. E isso raramente é utilizado. Eu concordo com você, sabia? Eu acho que o Vídeo Show tinha que ser um programa de memória
e um programa de celebridade. Não é? E ele não se decide pelo caminho que segue, porque, as celebridades da Globo odeiam ter a vida exposta pela própria emissora, tanto que o site Ego acabou por causa disso. Sim. Porque eles odiavam Parece o que site quem Ego. vai e dedica uma parte do tempo vai por uma obrigação contratual, né? Exatamente. E, ao mesmo tempo, tem até mesmo um problema de imagem, né? As imagens não estão mais formatadas para a tecnologia de hoje. Não se mostra muito o que era antigamente. E também se acha que o público que vê o vídeo show não é um público que quer lembrar das coisas. O que a Globo não percebe é que o vídeo show perde pra Hora da Venenosa aqui em São Paulo, da Fabiola Hypert, porque a Hora da Venenosa faz celebridade. Sim. E todas, né? Não fica só focado dentro de outra, uma e a- coisa que é, é só a da Globo- emissora. Exatamente. A Globo não fala de outros, né? Exato, Não fala. Agora tem até, assim, umas citações aqui e acolá nos programas, mas é muito raro de acontecer. Mas as mudanças na Globo ontem não aconteceram só no vídeo show, não, viu? Teve uma verdadeira dança das cadeiras. O Boninho, que já comandava vários programas como o Voltou BBB, pra cá, né, meu? Orra. o The Voice, foi pro Faustão, foi pra Porra, aí. brincadeira. Olha só. Boninho agora vai comandar o programa do Faustão, o programa de Luciano Huck. Todos os programas de auditório da Globo agora ficam sob responsabilidade dele. Já os programas de entretenimento e entrevista, como o Conversa com Bial e o próprio Vídeo Show, passam pro Mariano Boni, que era um diretor de jornalismo, que vai migrar pra área de entretenimento. A Mariano Globo... é irmão do Boninho? É da família? Da família, Sim, Boni, pois né? é. Acho que sim, na verdade. Eu não sei o parentesco específico, mas, né, seria muita coincidência. Essas migrações do jornalismo para o Eu acho que entretenimento... não, tá? Você acha que não? Não? Então vamos Acho que pesquisar. Se não me engano, não. Essas transições do entretenimento, do jornalismo para o entretenimento, têm acontecido bastante. Estou pesquisando enquanto isso. Por exemplo, a Fernanda Gentil, ela agora vai fazer um programa de entretenimento. Ela deixa o esporte espetacular de uma vez. Sim. Ela não vai mais fazer esporte no ano que vem. Tipo Thiago Leifert. Tipo Leifert, Tipo o Thiago Leifert, ela ganha um programa só dela. E aí, também teve mudança na direção de jornalismo. Porque agora a Globo tá promovendo a grande dança das cadeiras para poder fazer a audiência subir. A verdade é que todos esses programas que ganharam novos comandos andam com a audiência em baixa. Mesmo o Ricardo Waddington... Faustão. O Faustão, ele é uma exceção à regra, mas ele não tem uma audiência, digamos, steady. Esqueci a palavra, fiz a Luciana Gimenez, agora falei em inglês. Ele não tem uma audiência estável o tempo todo, por exemplo. Ele vai muito bem quando tem Dança dos Famosos, não vai tão bem quando não tem. Tem uma diferença de 3 pontos ali, entre uma fase e outra. E o Faustão é um programa que precisa de renovação e reforço, porque no ano que vem ele vai ter 30 anos no ar e vai ganhar um monte de especiais em sua homenagem. Uma das promoções que chamou a atenção é a do Ricardo Waddington, que era um diretor de Núcleo. Ele era diretor de Núcleo de Avenida Brasil e de várias outras novelas. Fez Coração de Estudante, tá agora fazendo essa novela das 6, inclusive, e agora ele vai pegar essas novelas no punho, porque todas as 3 novelas da Globo estão indo mal de audiência. O Daniel Filho, no livro Circo Eletrônico, ele diz uma coisa que é: nunca existem 3 novelas indo bem ao mesmo tempo. Sempre vai ter uma caducando. Mas 3 novelas indo mal é um problema. Porque a novela das 9 não decolou ainda, a das 7 começou bem e caiu, e a das 6, gente, vai até aprisionar a mocinha no passado pra ver se levanta a audiência. Porque tá perdendo pro Cidade Alerta. Então essa dança das cadeiras da Globo, ela tá muito bem justificada nesse sentido. Resta saber se vai surtir efeito na audiência colocar alguém de jornalismo na frente do vídeo show. E também parece, né? Porque a Globo não costuma fazer isso também de uma hora pra outra, né, Fifi? Deve ser um negócio que já deve estar pensado aí há muito tempo, né? Essa crise aí do video show Pensado há também muito tempo. não é de agora, né? Não é, e Já- pelo visto vai continuar sendo, né? Porque eles tiraram as ex-BBBs do comando, a Vivian e a Fernanda. A Ana Clara fica ainda porque tem muitos seguidores. Seguidores são tudo hoje em dia, né? Mas o Joaquim Lopes Angélica, assumiu. hein? Será que não teria Angélica uma estreia um novo oportunidade aí? programa comandado pelo Boninho em abril. Já Tem tem a o seu projeto. Bom, tá difícil, gente. Moura Quiose, um beijo. O problema né? também Você é que assim, né? largou esse A programa. Globo tem o Viva já também, que é um grande arquivo ali. Tem o próprio Globoplay. Mas é um onde- arquivo onde as- estático, vai. mas o bota lá, Globoplay, o sei lá. YouTube, né? As pessoas também conseguem ver muito desse material. Gente, a solução pra Globo é chamar a difícil gente pra achar dar uma ali, né? consultoria, entendeu? Me liga, Boninho, a gente se resolve. Ô, louco. Vamos falar de política agora? Vamos lá, tá na hora. Vamos falar da formação da nova administração federal. O presidente eleito Jair Bolsonaro agora conta com 6 militares no primeiro escalão do futuro governo. Hamilton Mourão, seu vice, Augusto Heleno, Carlos Cruz, Fernando Azevedo e Silva, Marcos Pontes, o oficial da Aeronáutica, e o Tarcísio de Freitas. Entre os cargos ocupados por eles estão os Ministérios da Defesa e da Ciência e Tecnologia. Vamos a Brasília conversar com Zé Maria Trindade. Esse número ainda pode aumentar.
Tendo em vista também, inclusive, aquele teto ali imposto a princípio de 15, depois 18, agora talvez 20 ministérios. Bom dia, Trindade. Isso, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, estudos internacionais mostram ali que até 23 ministérios a administração pode andar muito bem. Nunca 40, 50 como era no governo da Dilma, porque aí não dá nem para fazer reunião e nem mesmo receber todos os ministros. Hoje o presidente eleito Jair Bolsonaro teve um café da manhã com todos os ministros indicados. São 14 ministérios indicados até agora. E desses, pelo menos 7 têm ligações com os militares, né? São 5 militares, de fato, no primeiro escalão do governo, mais o ministro da Transparência, Wagner Rosário, que é formado na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, era tenente-coronel do Exército, e aí ele saiu, fez um concurso e foi para a AGU, Advocacia Geral da União, e hoje é ministro atual e confirmado para o futuro. Um militar, e ele tem orgulho, inclusive, disso. Agora, tem também o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues. Ele é professor emérito dessa escola de comando do Estado-Maior das Forças Armadas. Então, pelo menos 7 ligados aos militares que estão no primeiro escalão do governo. É muito, incomoda alguns e considerado natural e normal para outros. Não se trata de um governo militar porque seria uma exigência e o comando seria das Forças Armadas, não é. São militares porque são próximos ao presidente eleito. Edgar, eu fui fazer uma entrevista com um deputado de Minas Gerais, aí num determinado momento ele perguntou, você bebe, Zé Maria? Eu falei, de vez em quando. Aí ele abriu lá o armário dele, cheio de cachaça e de uísque e tal. Aí ele falou, eu não sei por quê. Todo mundo que vem me visitar me traz uísque ou cachaça de presente. Aí eu olhei para ele e falei assim, deputado, se o senhor fosse evangélico, o senhor ganharia Bíblia de presente. Então é mais ou menos assim, o comandante é militar, é lógico que o meio dele é militar, e ele está levando militares para o governo, não é? Tenho certeza que você perguntou para ele, Trindade, e aí, você tem uma taiobeira aí pra gente dar uma bicada? Língua solta. Provoca língua solta. Em cima do que a gente tá falando aqui com Trindade, do que eu tô falando com Trindade, tem uma questão pro seu comentário aí, em relação à esquerda brasileira. Quando o assunto é militarismo, tem lá essas particularidades envolvendo aí os espectros ideológicos, aí a ideologia política e tal, né? A esquerda, por exemplo, não é tão chegada em militares, né? A menos que esse militar seja de esquerda também, né? Vide vizinhos aqui da América do Sul. Vide né, vizinhos, muito bem, Edgar. Bom, a classe política, né? Acho que é a elite cultural, acadêmica, mídia, em geral, né? Todo esse establishment, todo esse mecanismo, ele sofre de uma ressaca crônica, né, do regime militar, né, uma longa ressaca, uma ressaca aí de décadas, né. Quando havia aí uma hegemonia de narrativa, uma parte dessa, ou seja, que a grande mídia ainda controlava a opinião pública, uma parte desse receio ainda era transferido para a população, mas hoje em dia o que a gente vê, né, eu peguei aqui uns dados do Datafolha desse ano, né, a população ela reconhece as Forças Armadas como a instituição mais confiável no Estado Democrático de Direito. Olha só que interessante, fazendo a comparação. 2%, né, dos brasileiros confiam muito nos partidos políticos, 2%. Um número um pouquinho maior, 3%, confiam muito no Congresso. Me surpreendeu a confiança na presidência da República, 5%, né? Super baixo. Só que quando você vai para as Forças Armadas, 37% confiam muito nas Forças Armadas, e se você estender um pouquinho, tirar esse muito, né, vamos dizer assim, esse advérbio daí, 78% confiam nas Forças Armadas, ou seja, só 2 de cada 10 pessoas não confiam no Exército, na Marinha, na Aeronáutica e por aí vai. Então, além de ser uma questão de coerência, porque o Bolsonaro na campanha falou repetidas vezes que até 50% do ministério, né, do núcleo duro do governo, poderia ser ocupado por militares da reserva. Então, além de ser uma questão de coerência, isso reforça a popularidade do presidente. É uma obviedade.
verdade, a gente tem o primeiro comandante em chefe que está rompendo com a tradição da velha política, do presidencialismo de coalizão, do toma lá da cá e de lotear o ministério entre os partidos políticos. E aí tem aquela questão também, o presidente também, numa nota da Folha de São Paulo, ele tem uma capacidade admirável aí de sintetizar as contradições da esquerda. Ele disse o seguinte, abre aspas para o Bolsonaro, quando o PT escalava terrorista, ninguém falava nada. E de fato é verdade, a gente pensa aí, sei lá, no Zé Dirceu, no Genuíno, né, os caras que participaram da luta armada, tem até nomes do PSDB que vieram dessa militância armada, né, como o Aloysio Nunes, nosso atual chanceler. E aí fica aí um convite para a reflexão do ouvinte, especialmente aquele que por algum motivo sente que as suas liberdades individuais estão ameaçadas. Como que você se sentia quando a Dilma era presidente? A nossa ex-presidente impedida, ela participou de uma organização terrorista chamada VAR Palmares, né? Então, Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, era um grupo armado, roubava, sequestrava, torturava, matava. E assim, nas palavras até do Eduardo Jorge, do Fernando Gabeira, quem lutou para instaurar uma ditadura no Brasil foi a esquerda armada. Quem queria promover controle social da mídia e puxando sardinha para o nosso lado era a candidatura adversária. Então, assim, é de certa forma um contrassenso a gente se sentir ameaçado por um governo civil que recoloca os militares da reserva, né, na discussão, enfim, no cenário político, sendo que há alguns anos a nossa líder política era uma ex-terrorista. Ô Zé, te repasso aí perguntando se você é otimista ou não. Você acha que é uma oportunidade de curar essa ressaca que o Caio se referiu aqui com relação ao militarismo, né? Mas aí tem um contraponto que eu também jogo pra você comentar e pra gente finalizar esse papo, Zé. Eu não sei, não me lembro aqui de ver tantos militares no poder associados a regimes democráticos pelo mundo. Me corrija se eu estiver errado, lembre aí, se você te ocorrer algum, você fala pra gente agora. Tá ouvindo, Zé? Tá com a gente ainda? Sim, não, por favor, repita só a última pergunta aí. Não, eu te repassei o seguinte, o Caio fez um comentário acerca de, tipo, do ressaca frente ao militarismo, né? São décadas de ressaca que o Brasil vive e outras nações também. Você vê de forma otimista? Você acha que isso seria uma oportunidade de redenção, digamos, dessa ressaca causada pelo militarismo? E fiz como contraponto aí a pergunta também a você. Eu, aparentemente, aqui de imediato, não me lembro de democracias ao redor do mundo que estejam na mão de militares ou com tantos militares no poder. Seria um paradoxo? Seria uma chance e uma oportunidade? Como é que você vê? Olha, é o seguinte, o Bolsonaro montou mesmo um grupo militar, principalmente no Palácio do Planalto. A indicação é de que o GSI será fortalecido e isso mostra claramente que haverá um trabalho de investigação, no bom sentido, né, para levar ao presidente informações reais da sociedade, do mundo e das empresas. Possibilidades aí de infiltração, isso é legal, desde que não seja medidas de fraudar ou de escutas ilegais, de acompanhar através de infiltrações das empresas para descobrir a possibilidade de corrupção nas empresas. Então o presidente está montado numa máquina de informação muito grande, os militares são loucos com informação. Isso para eles, e é verdade, é uma grande arma, um grande trunfo. Então o palácio está cercado por militares, mas não se trata exatamente de um governo militar, porque o comando não é militar. Quem está definindo é um civil, é um grupo civil, eleito civilmente. Então não é um governo militar, mas é como aquela história, tem um jeito militar, tem um cheiro militar e parece militar. Sim. Agora, por outro lado, é preciso dizer aí, complementar o Caio, o seguinte: os militares não andam perdidos de armas nas mãos. Eles estudam e estudam muito. Um general tem um nível de conhecimento altíssimo. A administração militar é a mais antiga do mundo. Então pode ser positivo, pode ajudar o Brasil num momento de crise como esta agora, que ficou sem a política. A política perdeu a eleição, a política perdeu o mando, né? Perfeito, Zé. Obrigado pelas informações, pelo papo. Bom trabalho aí em Brasília para você. Perfeito, obrigado, bom dia. Agora 10 horas 35 minutos, horário de Brasília. Viva a longevidade. Oferecimento Bradesco Seguros. Você aí que tem 20, 30, 40 anos, já parou para pensar no futuro? Com a população mundial envelhecendo, é preciso se programar para uma velhice confortável.
Tem gente que ainda não tá muito preocupada, não. Não sei, eu vivo um dia de cada vez, então é difícil pensar no futuro. Não vejo muita necessidade, eu prefiro viver um dia de cada vez. Mas também há aqueles que começaram a se planejar bem cedo. Eu, particularmente, eu tenho uma previdência privada, junto um dinheirinho extra. Vai que acontece alguma coisa aí. Não sei se eu vou aposentar um dia, né, pelo governo, então daí eu tenho uma opção backup, né? A longevidade não é só para os mais velhos, não. Também é assunto para quem está começando a construir uma vida agora, já que a expectativa é de uma sociedade cada vez mais velha. O consultor financeiro André Massaro alerta que viver mais custa caro. É absolutamente fundamental se planejar para a velhice, até porque a velhice do futuro não é a velhice do presente e que também não é a velhice do passado. A velhice cada vez está se tornando um período mais longo, né? A nossa longevidade está aumentando e a má notícia é que viver muito custa caro. O especialista explica que é preciso pensar em soluções a longo prazo. Dependendo da expectativa da pessoa para o futuro, se ela quer um padrão de vida um pouco melhor, ela vai ter que buscar algum caminho complementar, que seja uma previdência complementar ou um caminho que é bastante comum também, a pessoa construir o seu próprio patrimônio, a sua carteira de investimentos, que ela mesma vai gerindo ao longo da vida e que vai gerar renda para ela no futuro. Você pode acompanhar o Fórum da Longevidade pelo site vivalongevidade.com.br. Chegou a hora da nossa entrevista aqui no Morning Show. Para apresentar o convidado de hoje, a gente precisa aqui lançar mão de uma linha do tempo. Em 2011, ele interrompeu uma bem-sucedida carreira de executivo na área de comunicação para apoiar a mulher, que havia recebido um convite para trabalhar em Singapura. Então, assumiu integralmente as tarefas do lar e os cuidados com a filha. Pouco tempo depois, a experiência virou livro, palestra e vai virar filme, com o lançamento previsto para 2020. Desde 2015, Cláudio Henrique dos Santos passa parte do ano no Brasil fazendo palestras sobre equidade de gênero e o novo papel do homem na sociedade, após viver essa transformadora experiência que ele conta no livro Macho do Século XXI, o executivo que virou dona de casa e acabou gostando. Esse que você está vendo, você que nos acompanha em imagens, está vendo aqui em minhas mãos. Em 2016, o escritor lançou seu segundo livro, Mulheres Modernas, Dilemas Modernos. Cláudio, seja muito bem-vindo. Bom dia, é um prazer te receber aqui no Morning Show. Obrigado, bom dia, um prazer enorme estar com todos vocês aqui, contar um pouquinho dessa história. Eu estou feliz da vida porque é um pouco marcante para mim. Eu adoro rádio. Sempre ouvi Jovem Pan. Maravilha. E esse livro está fazendo 5 anos agora em novembro. Olha que legal, simbólico. 5 anos eu estou contando essa história para vocês. Maravilha. Super obrigado pelo convite. Vamos começar sabendo, é um prazer te receber. Vamos começar sabendo aqui de você o seguinte: antes da tua vida, digamos, virar de cabeça para baixo, você se considerava um cara machista? Puxa, eu era super machista. E que tipo de machista? Mas você se considerava? Você falava, pô, eu sou meio machistão mesmo. Você nem percebia. Não, eu achava que eu era um cara super legal. Hoje eu sei que todos nós somos machistas, né? Numa vida passada eu fui mais machista, hoje eu brigo com o machista que tem dentro de mim todos os dias. Mas eu não sabia que eu era machista, mas pra vocês terem uma ideia, nunca tinha lavado um prato, gente, nunca tinha cozinhado um ovo na minha vida. Isso é mais machismo, Olha só, Cláudio? Cláudio, isso é mais machismo ou mais preguiça, hein? Não, eu acho que é um pouco dos dois. Todo mundo foi criado um pouco nesse esquema paternalista. É lógico, se você tem uma mãe que vai fazer tudo pra você, você não vai se virar depois. É lógico, depois fui trabalhar e eu dizia, cara, eu não quero... E eu falava isso mesmo, eu falava, eu vou trabalhar bastante, estudar muito, quero ganhar um pouco de dinheiro, eu quero pagar alguém pra fazer essas coisas pra mim que eu não curto fazer. Mas eu não sabia que eu não fazia porque eu era machista, né? E a questão não é nem porque a sua mãe faz, a sua mãe fazer pra você, é porque a sua mãe faz e porque a mãe dela fazia. Isso, é. É porque essa herança já vem de tanto tempo, porque cabia às mulheres fazer os serviços domésticos pros homens. Mas ainda tem gente que pensa assim até hoje, né? E é uma tristeza. Isso é por isso que eu gosto de contar essa história. Gosto muito mais de contar essa história para os homens, porque realmente eu fui aprender uma série de coisas que estavam na frente do meu nariz e eu simplesmente não conseguia enxergar. Você lava a louça com ou sem luvinha? Sem luva. Respeito. Aí não, né?
Bom, Mas tudo bem, se quiser usar luva também não tem problema nenhum. A gente vai adentrar. Lavando, né? Ajudando. Ele não é tá machista, bom. mas ele ainda é macho, né? Ô, Cláudio, eu acho que tem uma questão cultural que a gente pode avançar ao longo da entrevista. Você foi parar em Singapura e quando você chegou lá, você já tinha essa ideia que você teria que trabalhar em tempo integral aí de jeito como nenhum. pai, cuidando da filha, como dono de casa? Eu só fui porque eu achava que eu poderia continuar trabalhando em Singapura. Eu pensava comigo, eu não tinha, como homem, não tinha nenhum motivo para ir. Eu tinha sido executivo a vida inteira, depois tinha aberto uma loja de vinhos. Você abre um negócio novo, você está empreendendo, cara, você bota todas as suas energias, eu botei todas as minhas economias. A hora que o negócio começou a decolar, minha mulher chegou com essa história, vamos para Singapura. Eu não tinha o menor motivo para ir, mas eu não tive coragem de dizer não para ela, que eu ficava pensando, poxa vida, ela batalhou a vida inteira para ter uma carreira internacional, eu de repente posso, eu estava gostando de vender vinho, de repente eu posso vender vinho em Singapura, sei lá. Vendo? Mas aí já tinha um machista que tinha uma recuperação, né? Não, tinha, eu também não considerou era... Não, eu acho que numa escala de 0 a 10 eu estava na posição intermediária. Mas aí, quando eu cheguei lá, é que eu descobri que eu não ia ter um visto de trabalho. E olha a história do machismo, por isso que eu gosto de falar de paternidade, embora eu acho que o final dessa história é a gente perceber que todo mundo é igual. Mas eu fui cuidar da minha filha, não era porque eu era o pai dela, foi quase uma coisa funcional. No começo eu pensava assim, poxa vida, já que eu não vou poder trabalhar, pelo menos eu vou cuidar da minha filha. Eu não vou dizer que eu tenho vergonha de falar isso hoje. Quantos anos tinha sua filha? A minha filha tinha 3 anos. Eu não vou falar que eu tenho vergonha de falar isso hoje, porque hoje eu conto para me redimir. Mas é uma tristeza a gente pensar assim, poxa, eu vou cuidar da minha filha porque não tô fazendo nada agora. Não tenho o que fazer. Pois é, que tristeza. Eu tinha que cuidar da minha filha porque era o pai dela. Mas infelizmente a gente fica com essa carga toda, esses vieses todos, esse negócio fica na cabeça da gente e fica difícil desconstruir. Eu tive que virar dono de casa para aprender essas coisas e eu fui virar um pai de verdade. É lógico que eu gostava da minha filha, eu ajudava, né? Hoje a gente fala, eu ajudo a minha mulher. Cara, não tem que ajudar, você tem que fazer as coisas, né? Não é ajudar. Mas enfim, eu fazia muita coisa, mas eu fui virar um pai de verdade só depois que essa história começou. Legal, hein? Olha aí. Se incomodava ficar à mercê financeiramente da sua mulher? Mexeu com sua autoestima? Então, como macho, vamos dizer assim, mexia muito, né? Mexia todos os dias. Primeira coisa que um cara que não trabalha tem que saber é o seguinte, quando você é um homem e não trabalha, não falta ninguém, não tem um dia da sua vida que alguém não vá te lembrar que você não está trabalhando, porque todo mundo te cobra por isso, né? Hoje, depois de viver essa experiência toda, eu entendi também, porque a gente como homem acha normal, por exemplo, uma mulher ficar dependendo da gente. Não é normal. Hoje eu aprendi que depender financeiramente de alguém é muito ruim. Todo mundo tem que trabalhar. Homem, mulher, cachorro, galinha, criança, se puder trabalhar, tem que trabalhar. Tem que ter uma atividade. Tem que ter uma atividade, mas lógico que a atividade tem a ver com a parte intelectual, mas tem que ter uma independência financeira. Sim. Quando você não tem uma independência financeira, você depende de alguém, você abre mão, sim, dos teus sonhos, você abre mão dos teus objetivos. Abre mão de você. Sim, e aí a gente chega nessa história de, poxa vida, para ser hoje no mundo moderno, para ser um ser humano pleno, você precisa desenvolver essas atividades também, precisa trabalhar, precisa no mínimo ser independente financeiramente. Eu não sacava essas coisas, mas Singapura é longe pra caramba, né? Eu literalmente foi isso. Eu fui dormir no Brasil e acordei em Singapura, né? Quando eu acordei lá é que eu fui sacar essas coisas de, poxa vida, eu vou depender do dinheiro da minha mulher para comprar um sanduíche na esquina, cara. Eu de fato demoro um pouco pra você entrar, né? Ainda mais no exterior, você entrar numa vida mais ou menos financeira, eu tinha que entrar na conta conjunta. Eu era o segundo da conta conjunta, né? Não podia fazer um monte de coisa, mas eu tirava dinheiro no caixa eletrônico da esquina, a minha mulher recebia um SMS lá, o Claudião tá tirando 200 doletas lá no... Cara, isso pra mim, que era machão ainda, sim, cara, isso doía demais pra mim. Falar assim, cara, a minha mulher tá controlando. Agora, para pensar, a Paula, que é mulher, aliás, é a única mulher que tá aqui hoje, né? Quantas mulheres passam por essa situação todos os dias? Eu não passo. Que bom! E ninguém deve passar. Pode até passar, como eu passei, mas que seja uma escolha. Mas eu queria saber como é que era a sua troca em casa, assim, porque, claro, existe a posição do homem na sociedade, né? O que se espera, o que não se espera, mas eu acho que um casal, além de ter ou não machismo imbuído ali, é uma parceria, né? É uma parceria que envolve amor, que envolve um projeto de vida, assim. Eu acho que extrapola
até essas questões, que nem você falou, como Total. eu fui perceber que eu era machista de toda a minha criação, acho que eu com meu marido, a gente tem várias conversas em que ele também percebe isso, percebe onde estão os privilégios de ser um cara branco, classe média. Enfim, acho que é uma coisa também, uma parceria. Qual que era a sua troca com a sua mulher? Quando você começou a cuidar da sua filha, por exemplo, você não deu um despertar, tipo, cara, como que essa mulher, essa minha mulher, se virava com todas essas situações há 3 anos? Então, olha só. Primeiro que em casa foi muito natural. A gente começou a carreira juntos, a gente passou uns apertos juntos, a gente cresceu financeiramente junto. Então, essa mudança pra gente foi um passo hipernatural. Mas era como se a gente estivesse dentro de uma bolha. Lá dentro da nossa casa estava tudo legal, mas lógico que fora que causava estranhamento, né? Você falou dessa história da mulher, uma das coisas que caiu minha ficha, por exemplo, é essa tal de segunda jornada, né? A jornada dupla de trabalho, que hoje até falam nas empresas, depois a gente pode voltar nisso. Teve um dia lá, minha mulher no começo viajava muito para a Ásia, Ásia inteira, então eu ficava lá com a minha filha e ela estava um dia, ligava do Vietnã, da Tailândia, da Indonésia. E aí, sei lá, minha filha estava com a febre no dia, ia para a escola e ela ligava, fazia follow-up comigo. Já fez isso, já fez aquilo, não sei o que. Ela falava, cara, essa mulher deve ser louca. Se eu tivesse trabalhando, eu não dava conta de cuidar da casa e da minha filha. Eu já não estava dando conta, tudo bem que eu não tinha nem as ferramentas para fazer, eu fui aprendendo tudo, mas já não estava dando conta nem só cuidando da casa, eu tinha uma filha. Aí eu fico imaginando, e a mulher que não tem um marido para compartilhar as coisas, que tem que trabalhar para botar um prato de comida na mesa, tem 2, 3 filhos, ainda tem que dar conta dos filhos. Cara, isso é uma loucura. Qual que é a tua atividade de predileção, assim, nos afazeres em casa? Que a gente falou de lavar louça aqui, né? Predileção. Tem gente que Vamos lá. Em casa nenhuma. Cara, o trabalho doméstico é muito chato. Ouço verdades aqui nesse programa. É muito chato. Quem gosta de lavar uma Mas louça? você quer saber? A mulher faz porque o homem, se tem um homem do lado, ele não vai fazer, por isso que ela faz. Mas eu Pra não não conheço. virar aquela bagunça, Paulo, você né? conhece alguma mulher que fala assim, eu adoro lavar uma vem cá, louça? peraí, Eu só lavo louça quando tô bravo. Deixa eu usar um exemplo, talvez aqui ver se serve na nossa conversa. Claro que não é o caso do Filipão, por exemplo. Você vai entender a conexão. O Filipão, por exemplo, uma vez falou, ele adorava lavar louça porque era um momento em que ele, lavando louça, ele meditava, refletia sobre as questões. Certamente ele adorava essa atividade porque não era uma atividade obrigatória. Ele nunca lavou, né? Com certeza ele fazia uma vez por mês, né? Mas, por exemplo, se você tivesse que escolher, tem lá limpar a vidraça, Não, entendi limpar que você o chão, lavar a louça, limpar banheiro, limpar banheiro é muito pior que lavar a louça. Cara, Fala você aí. sabe, eu gosto de cozinhar, mas eu não virei um Masterchef, nada disso. Na verdade, eu fui cozinhar porque eu precisava cozinhar no mínimo para minha filha, né? A minha filha ficava em tempo integral e eu tinha que mandar comida, eu não tinha coragem de mandar sanduíche para a escola. Sim. E aí eu fui aprender para não errar tanto, né? Mas eu cozinhava mais para mim mesmo e quebrar o galho. Eu não sou um Masterchef, mas eu gosto de cozinhar. Eu fico feliz quando dá certo, né? Você faz um negócio diferente e dá certo. Cláudio, você perdeu amigos? Porque imagino que vários amigos machões possam ter saído te julgando, hein? Você sabe que não. Eu acho que a gente tem categorias, né? Tem os amigos e tem os conhecidos. Os meus amigos, alguns deles, depois eu fiquei sabendo a primeira vez que eu vim passar férias no Brasil. Eu fiquei sabendo que eles tinham feito uma aposta, quanto tempo que eu ia aguentar como dono de casa. O cara que ganhou, que foi o que falou o prazo máximo, falou 1 ano e 2 meses. Nossa, olha isso. Esses caras, é lógico que no começo eles morriam de pena de mim, eu sei disso, eles me falam, hoje eles me admiram mesmo, porque eles perceberam que primeiro que hoje eu tenho um orgulho de contar dessa história, lógico, os mais machistas ainda falam, esse cara tem que tirar o chapéu, ele fez de um limão a limonada, virou dono de casa e agora o cara tá ganhando a vida com isso, contando essa história. Essa é a visão machista. Mas eu percebo, sim, que os amigos mais próximos, a gente consegue influenciar as pessoas que estão do nosso lado. A gente conversa hoje sobre uma série de coisas que a gente sequer conversava, porque era um papo, sei lá, quase um papo de mulherzinha, né? Então, eu percebo que tem uma transformação genuína. A maior parte deles também, como eu, tem filhos. A gente começa, você provoca essa discussão de falar, cara, qual que é o mundo que a gente quer entregar para as nossas filhas? Será que é esse mundo de hoje? Vou falar sobre isso, Cláudio. Você falou que esse livro tem 5 anos já do seu lançamento, né?
Como que você percebeu nesses 5 anos essa transformação? A sociedade evoluiu com relação ao machismo? Você percebeu instrumentos governamentais que pudessem reduzir esse tipo de comportamento? Cara, eu não sou um estudioso desse negócio, né? Eu conto a minha história. É lógico que eu presto muita atenção. Percepção. O que eu percebo, por exemplo, é que os mais jovens não têm muito essa pegada machista. Só que a gente também não pode cair na armadilha de achar que os comportamentos não podem ser reproduzidos. Mas eu vejo que essa molecada aí está muito mais aberta para a diversidade, é menos preconceituosa, sim. E eu acho, e eu vejo, porque é lógico, tem um monte de pais que me acompanham e os caras me escrevem. Tem uma série, 5 anos atrás, eu acho que não tinha isso, não. E não vou dizer que foi por causa de uma história, mas tem uma série de comunidades hoje de pais que os caras trocam essas experiências, ficam super felizes. Então eu percebo que essa parte, principalmente entre os mais jovens, evoluiu. Ô Cláudio, aqui no meu Twitter, a Lady Lu, que é uma cantora, ela legal. mandou uma pergunta pra você. Ela quer saber se você recebe ordens da mulher ou se você divide a casa com ela. Não, receber ordem jamais. Como nunca quis dar também. A gente, como eu falei, a gente cresceu muito junto, a gente tinha... Eu tenho uma visão de igualdade hoje que mudou, né? Para mim, a igualdade não é quando... não é quando você vê os outros iguais a você, mas é quando você se vê igual ao outro. Muda tudo essa visão. A gente em casa sempre se achou muito igual. Então não tem isso. O que tinha, sim, que eu tô falando, às vezes até me incomodava, que eu falava assim, cara, não precisa fazer follow-up, vai lá ter a reunião com o teu presidente lá, que eu tô cuidando da febre da minha filha. Tinha uma preocupação. Um controle, né? Tinha um controle, porque também tem uma coisa, e não era o caso da minha casa, mas tem uma coisa, os homens não avançaram pro trabalho doméstico, pro cuidado dos filhos, mas também tem muita mulher que quer guardar aquilo como um território dela também. A casa e o filho é um território dela e não vai se atrever a fazer. Mas a gente tinha uma troca muito legal. É interessante isso que você está falando. Não é um território, né? Porque a menina, ela aprende desde criança de que esse é o seu papel. E é muito difícil para a mulher falar, bom, meu filho tá doente, mas não sou eu que vou cuidar, vai ser esse meu parceiro. Sim. E tudo bem, porque é papel dele também. Gera também um desconforto, porque a mulher mesmo acha que esse é o papel dela e sente que tá faltando. Mas olha, eu vou dar um desconto no caso da minha mulher. É lógico que ela ficava preocupada e depois ela relaxou. Ela me falou uma coisa muito legal depois. Ela relaxou a hora que ela viu que eu tava fazendo. Mas se eu era aquele cara que nem cozinhava um ovo, como é que eu ia cuidar direito da filha dela? É lógico que eu ia, porque depois caiu a minha ficha e depois tem outra. Porque hora todos que são capazes, né? É só tentar. Né? Não tem aquela história de missão dada e missão cumprida. Depois que eu tinha aquela missão, eu tinha que fazer. Então eu fazia bem feito, mas até ela ter segurança demorou um tempo. E aí, quando eu fui escrever o livro, por exemplo, eu fui fazer um balanço dessa história, porque eu falava assim, será que algum dia eu já tive... enfim, eu queria fazer um balanço, né? Tô escrevendo a história. Eu fiz o meu balanço era ótimo. Cláudio, assim, cara... Essa frase mesmo, foi meio milico essa frase tua aí, né? Eu fiz de propósito, que vocês ficaram meia hora falando. Meio bofe, missão dada, missão cumprida. Ó, deixa eu fazer um intervalo. Você deu sorte que foi só meia hora hoje. Ô Cláudio, peraí, eu vou fazer um intervalo, a gente já retoma o papo. Como seria, querido ouvinte, espectador, uma cena prosaica na vida de Cláudio Henrique dos Santos em Singapura? Aquele passeio ingênuo pelo parquinho com sua filha, né? Um supermercado, as sacolas nas mãos. Como seria essa cena? Daqui a pouco a gente vai saber com ele. É o Cláudio Henrique dos Santos, ele que escreveu e lançou o livro Macho do Século XXI, o executivo que virou dona de casa e acabou gostando. Daqui a pouco a gente segue. Agora 11 em ponto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Sebrae Digital com Marta Gabriel. O seu negócio é escalável? Escalabilidade é a palavra de hoje e é uma dimensão extremamente importante de qualquer negócio porque impacta sua produtividade e vantagem competitiva. Ser escalável é ter a capacidade de mudar de tamanho, portanto, escala, conforme a necessidade. Quanto mais escalável for um negócio, maior a sua facilidade para se adaptar a cenários complexos como o atual. A escalabilidade procura minimizar recursos e maximizar resultados, definindo quanto uma empresa pode multiplicar sua renda sem ter que aumentar seus custos na mesma proporção.
As tecnologias digitais ampliaram consideravelmente as possibilidades de escalar qualquer negócio, pois aumentam significativamente a quantidade e alcance dos canais de comunicação e vendas. E ainda, se o produto for digital, como por exemplo e-books e jogos, os canais de distribuição também se ampliam. Algumas empresas conseguem escalar exponencialmente, ou seja, para cada recurso que adicionam no negócio, o resultado que alcançam é exponencialmente maior. Essas são chamadas de organizações exponenciais, como é o caso de Amazon, Google, Airbnb, por exemplo. Escalabilidade, e se possível exponencial, deve ser meta de qualquer empresa na era digital. E como está a escalabilidade da sua empresa? Aqui é Marta Gabriel para o Sebrae Digital e saiba mais sobre o Dicionário da Transformação Digital em youtube.com/Sebrae. Jovem Pan Morning Show. Hoje a gente está batendo um papo aqui com Cláudio Henrique dos Santos. Ele lançou o livro Macho do Século XXI, o executivo que virou dona de casa e acabou gostando. Eu deixei aqui pendurado no bloco anterior, ô Cláudio, o que eu queria te ouvir de uma cena prosaica. Você saindo com a filha para ir no parquinho, você indo ao supermercado, em Singapura, que tem uma cultura tão distinta da nossa. Você sentiu, qual foi a principal diferença que você sentiu e que tipo de perrengue, se é que você passou, você viveu lá? Então, acho que Singapura, como todo lugar, você ainda não vê os homens em determinados ambientes, né? Você vai na reunião da escola, geralmente são as mães que estão lá, e era eu o único pai. Nos parquinhos, praticamente são só as mulheres acompanhando. Enfim, ainda eu era alguma coisa que causava uma certa estranheza no ambiente, né? Eu era um homem que gravitava no universo feminino. Mas teve uma situação que eu passei um apuro danado na Malásia. A Malásia é muito pertinho de Singapura. A gente tinha ido de carro para Malásia. E aí a minha filha, com uns 4 anos de idade, criança dessa idade, quando fala que tem que ir no banheiro, já foi, né? Sim. E aí, pai, precisa parar o carro, eu preciso ir no banheiro. Eu parei no primeiro buraco que eu achei, tinha um posto de gasolina. E assim, Singapura é um país muçulmano, né? Uhum. Eu pensei em entrar no banheiro masculino, até entrei sozinho lá, cara, tava uma imundice, não dava pra usar aquele banheiro, a menina de 4 anos de idade. Falei, cara, vou ter que ir pro banheiro feminino. Eu ainda entrei com certo cuidado, rezando pra não ter ninguém lá dentro. Não tinha. E aí eu falei, beleza. Aí quando eu vou olhar assim, tem só a moça lá que tava limpando o banheiro. Cara, quando ela me viu, ela esperava ver qualquer coisa, menos um homem lá dentro. E ela saiu correndo, falando alguma coisa. Quando eu saio do banheiro, cara, tem 2 seguranças na porta me esperando lá. Foi pra delegacia? Não fui, mas na minha cabeça passou um monte de coisa, né? Aqueles 2 segundos de desespero, porque aí eu fui na mímica, nenhum dos 2 falava inglês, e aí passou desespero. Cara, o que eu faço? Se esses caras me levarem pra polícia, pra delegacia, como é que eu aviso a minha mulher? Pra onde vai parar a minha filha? Em 1 segundo eu pensei provo que sou pai, né? E aí eu fazendo gesto e a moça fazendo gesto, eu falei, cara, eu não sei o que essa mulher tá falando, eu só sei que aí eu comecei a fazer a mímica assim, falei, olha, cara, é uma criança, comecei a falar até em português, né, porque o cara não tá entendendo mesmo. Falei, cara, é uma criança, ficou com medo de ser tratado como um macho do século XV, né? Não, eu não sabia, na verdade eles até depois foram gentis, depois que passou, mas na minha cabeça passou um Cláudio, danado, assim. Como que foi quando você começou a ficar mais em casa assim, a percepção da sua filha? Você chegou a ter uma conversa com ela? Ou ela de repente falou, nossa, papai tá ficando mais em casa? Será que tá de férias? Não, acho que tem alguma história curiosa com relação a isso? Não tem assim, de curioso não. A criança não percebe muito isso. Acho que é meio natural, né? Acho que ela curtiu. O que eu sei é que, por exemplo, ela tinha o maior orgulho de contar pras amiguinhas que eu ia todo dia lá buscar ela na escola. Eu era quase meio que um pai celebridade no meio das outras crianças lá. Isso era engraçado. Eu tenho certeza que ela contava, sim, as histórias do pai dela lá na escola. Você, a partir de uma perda aparente, acabou ganhando uma oportunidade na vida que poucos desfrutam, né? Isso é que é a verdade, né? Eu ganhei muito e, de fato, assim, hoje eu ganho a vida com isso, mas tem muito propósito. Eu não perco uma oportunidade de tentar transformar quem estiver do meu lado, né? Eu quero só ajudar a construir de verdade um mundo de mais respeito, de mais justiça para as mulheres. Na verdade, mais respeito e mais justiça para todos. Boa. Né? Acho que é isso. E isso não tem preço. Cara. Boa. Como é que tá a nossa hash? Pai, Paulinha, diga lá. Várias participações aqui, vamos conferir a primeira. Deixa eu ver qual que o Bruno vai soltar aqui pra gente.
do Luiz Gonzaga Filho, hashtag paizão da porra, ensina a fazer molho de macarrão, pôr à mesa e nas horas vagas, ensina a se barbear, não é, Edgar? Tem uma foto bem fofa dele com o filho aí, cheio de espuma de barbear na cara. O moleque vai passar gilete na cara, vai ficar com o pelo tudo grosso. Assim com 12 espero que anos. não, né? Barbudo com 12 anos. Deve ter 7 anos essa criança. O Gonzaga, aliás, participa bastante, né? Vamos lá, ele todo dia participa aqui do Morning Show, mas o próximo, pode passar, Bruno, é da Maju Santana. Não é porque não estamos mais juntos que não exista respeito. O pai do meu filho merece ser homenageado nessa tag. E aí tem a foto, acho que é do ex dela, né? Boa. Com um filhinho aí, eles bem fofos. Civilizada. É isso aí. E ricota não derrete, essa também, @Bruna, periodista que sempre participa, hashtag paizão da porra. Olha, eu amo meu pai, mas eu não esqueço que ele esqueceu de me buscar na escola na 3ª série. E assim são os filhos, queridos. Acontece, por mais vai, que você pode tente, acontecer. você pode ser perfeito, não ser machista, estar presente todos os dias. Se você der uma erradinha, vai marcar, não é Pode assim? ser esquecida no churrasco. É, vai ficar esse ressentimento pra sempre, né? Filho é uma coisa estranha, Edgar. E na nossa audiência, hein? Que tipo de pai que tem, hein? Vamos conferir, chegaram uns vídeos pra gente. Solta, Bruno. Bom dia, Morning Show. Bom dia, pessoal. Aqui é o Irã, de Cupira, Pernambuco. E então, sou pai, meu filho tem 2 anos, queria muito ser pai, mas não sabia o quanto é importante. Hoje eu tô achando caro o preço da fralda. Imagina quando o moleque chegar na faculdade. Valeu, Jovem Pan. Curto vocês todo dia. Abraço, valeu. Morning Show. Bem, o tipo de pai moderno é aquele que cuida das filhas e ajuda a educar. Um beijo de São Paulo, Armando e Ana Júlia. Dá um beijo. Dá tchau. Bonitinho. Morning Show, bom dia, tudo bem? Meu nome é Osiris Marques, sou de São Paulo, capital. O ferro? Eu me espelho nesse convidado que estará hoje aí. Eu também tenho meus afazeres domésticos, ajudo minha esposa em casa, passo a roupa do meu pequeno, levo à escola e faço o jantar, a alimentação dele. É com o maior prazer fazer isso, é muito gostoso e gratificante. Fiquem com Deus todos vocês e é nóis, partiu pra cima, é nóis. Beleza, olha aí, ouvinte participando, você viu? E passar roupa não é Fiquei fácil. até hein? emocionado Passar aqui roupa agora. entre as atividades é uma das mais difíceis. Olha, eu queria mandar um abração para todos vocês. Eu vou aproveitar aqui rapidinho fazer um comercial. Quem quiser me seguir, me acompanhar no Instagram, é Macho Século 21. Quem entrar, começar a me curtir, eu vou sortear um livro para um de vocês aí. Boa. E esse pai que falou da menina aí, eu queria só comentar o seguinte. É verdade, tem que educar as meninas, cuidar muito das meninas, mas tem que educar os meninos, quem é pai de menino, para aprender a respeitar uma mulher no futuro. E a gente ensina isso para os nossos filhos, é de pequeno, cara. Isso mesmo. Aí. É isso. Cláudio Henrique dos Santos, macho do século 21, conversando com a gente nessa manhã de quarta-feira aqui no Morning Show. Obrigado, Cláudio. Gente, obrigado, prazer enorme. Agora 11 horas 14 minutos, o horário é de Brasília. Reta final do Morning dessa quarta-feira, vamos voltar à política. O escritor Olavo de Carvalho admitiu ter emplacado 2 ministros no futuro governo Bolsonaro. Ele teria tido influência sobre as escolhas de Ricardo Vélez Rodrigues para a educação e Ernesto Fraga Araújo para o Itamaraty. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Olavo de Carvalho afirmou, no entanto, ter conversado apenas 4 vezes na vida com o presidente eleito e explicou que fez as indicações via rede social. Olavo disse ainda que aceitaria virar conselheiro de Bolsonaro por R$100, segundo ele. Caio, você leu a entrevista? Busão, Edgar. Repete que estava fechado aí. Mais o dinheiro do busão. Mais o dinheiro da condução, né? Você certamente leu a entrevista. Aqui vale destacar aí as críticas, né, que o pensador Olavo de Carvalho fez aos intelectuais da esquerda ali, né? E ao que ele chama também, aí na mesma entrevista, já em outro assunto, de gaysismo. Pois é, né? Vamos começar pela primeira parte. Peraí, deixa eu perguntar pro Ele Fefito. vai obrigar todo mundo a ouvir Lady Gaga na rua. Acho que era você. isso. Acho que era você, Fefito. Vai sair ouvindo Lady Gaga na rua. Todo mundo agora tem que ser gay. Você vai. Não é isso, gente. Pelo amor de Deus. Vai lá, Caio. Foi das entrevistas mais francas assim que eu já li do Olavo. E aí, quando perguntado, né, sobre a intelectualidade esquerdista, ele fala que, assim, em âmbito internacional, abre aspas, sobraram 2 que pensam. E ele cita o David Harvey e o Antônio Negri, né? Mas aí, quando perguntado se existia algum intelectual de esquerda
a sua altura aqui no Brasil, ele foi categórico. Ele disse, nem pensar, ou seja, de jeito nenhum. Eu achei interessante. Bom, o Olavo é um provocador, né? Então, nesse sentido, ele segue aí a esteira do Roberto Campos, quando disse que o PT era o partido dos intelectuais que não pensam. Mas, realmente, Edgar, a gente está no estado das coisas, né? Vamos parar para pensar, essa provocação dele, né? Quem são os intelectuais da esquerda? Porque o pessoal está muito focado, né, em criticar ele como conselheiro, como pensador. Aqui o Bolsonaro faz muita referência, né, emplacou 2 ministros. Vamos pensar assim, quais são os nomes da esquerda? Eu tive uma certa dificuldade, né? Sei lá, quem? O Cortella? A gente poderia falar? Talvez... vamos ver outro. Cortella seria um bom, intelectual da esquerda. Seria? Seria. Ele é da esquerda? Marilena Chauí, talvez a gente pudesse... Não, porque assim, será que eu tô tirando o cara do armário à força? Não sei, mas vamos lá, o Karnal. O Karnal, com certeza. O Karnal é passador de pano pra cleptocracia, né? Ele tem aquele vídeo famoso que ele fala que o PT é só a ponta do iceberg. Ele é reflexo de uma sociedade corrupta, né? Então, como se fosse quase uma consequência natural desse povo desonesto, né? Então, na cabeça dele, a origem do Petrolão tá em parar em fila dupla. Eu acho isso um grande absurdo. Mas aí já que você falou da Marilena Chauí, talvez o ouvinte da PAN não conheça ela, mas tem 2 coisas que ele precisa saber sobre ela. Primeiro é que é ele que paga o salário dela, né? Afinal de contas, ela é professora da USP, paga com ICMS do povo paulista, né? Do Departamento de Filosofia, né? Da FEFELESH. E a outra coisa que você tem que saber sobre a Marilena Chauí é que ela te odeia. Abre aspas. Eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. E aí, nesse mesmo vídeo, né, nessa mesma palestra que ela deu, que inclusive foi efusivamente aplaudida pelo Lula, que estava lá, ela também chama a classe média de ignorante, petulante, arrogante e assim, aqui é engraçado pelo paradoxo, né, de terrorista, né, logo ela. Bom, vamos sair dela. Eu pensei em outra também, que a gente já falou uma vez aqui no programa. Márcia Tiburi, filósofa do PT, ex-candidata... É verdade, ex-candidata ao governo do Rio de Janeiro. A frase dela que eu separei é a seguinte, Edgar. Eu sou a favor do assalto. Putz, não consigo nem falar sério isso. Tem uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso e eu fui contaminado por esse capitalismo... Então, eu assalto, fecha aspas, né? Então, eu fico imaginando se a maioria da nossa população, né, que é pobre, mas é honesta, seguisse a filosofia de Márcia Tiburi, o estado que as coisas não iam ficar. Mas, enfim, eu não conheço muito, estou aberto aí a sugestões do ouvinte, comentem aí nas redes sociais quem seriam os supostos aí filósofos da esquerda e se tem algum aí à altura do Olavo. Agora com relação aos homossexuais, vamos avançar nessa outra fala dele aí, nessa outra colocação, tem a frase polêmica inclusive, na entrevista, que é o seguinte, aspas, hoje em dia é obrigatório achar lindo a relação homossexual, fecha aspas. Mas aí eu já te passo logo de cara passando aí um puxão de orelha em Olavo de Carvalho, porque ele, como astrólogo que deveria considerar que os astros e estrelas têm lá seus caprichos, entendeu? Ele não poderia ter feito uma afirmação. Como astrólogo, ele não deveria ter falado. É isso que ele falou como provocador aí no caso. Ô, Edgar, só pra fazer uma correção, o termo usado por ele, eu tinha posto no roteiro... Gaysismo? É gaysistas, tá? Não foi o gaysismo. Gaysista. Ele responde uma pergunta, o primeiro termo utilizado por ele na resposta é gaysistas. Até porque gaysismo tá fora de uso, né? Denota uma anomalia, uma doença, enfim. É o ismo, né, no final. Ele aderiu ao politicamente correto, vejam vocês. Vai, Caio, tô curioso pra saber sua opinião sobre isso. Vamos. Eu separei uma outra frase dele também, ainda bem que a gente não pegou a mesma, Edgar, que é o seguinte, ele fala o seguinte, a moral judaico-cristã aceita grupos minoritários, mas não aceita que estes grupos ditem normas para a maioria. Aqui, a crítica que está por trás disso é as minorias organizadas, elas sequestraram o protagonismo político, né, criando uma maioria silenciosa que só foi se manifestar agora nas urnas. Eu vou fazer um parênteses aqui, porque aqui ele está falando de aspectos morais, mas isso se aplica a vários campos da política. Por exemplo, qual que é a minoria que sequestrou o Congresso Nacional? A bancada dos servidores públicos.
Aqui no Brasil, a gente tem a população total de servidor público é 5,6%. No Congresso, eles são 26%. Se você pegar o número de parlamentares que já fizeram algum projeto de lei encampando as pautas desse grupo, é mais de 300. Então é o seguinte... É um grupo minoritário dominando. Então, só para dar um exemplo, para o ouvinte perceber que isso daí não é uma coisa tão fora da caixa. Isso realmente acontece. Até citando o Marcelo D2, eu me organizando consigo desorganizar. Bom, voltando a falar então... Esse é o Chico Sainz. É? Então é o D2 citando o Chico Sainz. Pode ser que sim. Ótimo, então vamos lá. Da lama ao caos, do caos à lama. Boa. Falando aí sobre o termo gaysista, né? O Olavo, ele fala muito da politização da sexualidade. E tudo que é pessoal é político. Foucault, né? Eu aprendi aqui com o Fefi. Mas, por outro lado, na mesma entrevista, olha só, para surpresa de muitos, ele fala o seguinte, sobre as relações homossexuais e tal. Ele fala, eu não me escandalizo. Pode viver a vida sexual do jeito que quiser. A contraposição que ele faz é entre tolerar e respeitar, que isso fica muito claro nessa outra frase dele, contra aplaudir e incentivar. Eu acho que a dúvida dele é nesse sentido, porque qual que é o ponto? A gente não consegue nem legislar, nem controlar e nem é correto a gente agir sobre o foro íntimo das pessoas. Ele cita o caso, por exemplo, do escritor Graciliano Ramos, que é patrimônio nacional, mas que chegou a declarar que ele tinha uma reação emocional e física negativa diante, por exemplo, de um beijo gay, por exemplo. Então ele fala o seguinte, você não consegue controlar isso. O que não pode acontecer é isso virar discriminação. Então, Caio, tem uma coisa que é uma diferença que as pessoas precisam entender muito basicamente. O tal protagonismo da minoria que as pessoas falam não é exatamente uma busca por protagonismo, não. É uma busca por ter direitos que todo mundo já tem. Eu acho tão curioso quando as pessoas acham que LGBT estão em busca de privilégios, quando o privilégio que a LGBT tá buscando é poder casar, adotar filho e dividir plano de saúde ou pensão e etc. Coisas que sim, em alguns estados a gente tem jurisprudência e pode ter, mas ainda assim pode ter um juiz que passe uma caneta e a gente não tenha. Podem revogar o casamento. Tem uma diferença que ele diz aí entre tolerar e respeitar. Sim, Olavo, eu odiaria te ver beijando outro cara também. Não é a imagem que eu quero ter na minha cabeça, mas eu certamente te respeitaria por isso. Ninguém incentiva ninguém a isso. Se houvesse um incentivo, e eu acho que a pessoa é para o que nasce, eu pelo menos sou desde criancinha, se esse tipo de incentivo acontecesse, quando a gente vê um beijo entre 2 homens ou 2 mulheres no cinema ou na televisão, ia ter um monte de criancinha gay no dia seguinte. E veja você, Caio, cresci vendo um monte de beijo hétero e deu no que deu. Posso só... Pra fechar. Vai lá, pra fechar mesmo. Então, pegando o último exemplo que o Fefito deu de adoção de criança por casal homossexual. Eu sou favorável, mas da ótica da criança. E isso é determinante, porque é menos a pretensão de adotar e mais a pretensão de ser adotado. O que é melhor para uma criança? É melhor para a criança crescer com pais. Mas imagina a seguinte situação, e aí que você entende essa crítica gaysista do Olavo. A seguinte situação... Não usa essa palavra, pelo amor de Deus. Eu tô só citando a reportagem. Você tem ele casal... quase teve uma recaída progressista, você não eu tava com esperança aqui. Direitos e garantias fundamentais e pensando na criança. Você tem o casal heterossexual e o casal homossexual. Mesmo padrão socioeconômico. Para quem que a gente destina a criança? Na minha visão, pro casal heterossexual, até por uma questão de diversidade, para ele crescer com pai e mãe. Na minha visão, para quem tiver mais psicologicamente bem avaliado. Bom, vamos lá, vamos fechar rapidinho. Vini, o Conselho Federal de Fonoaudiologia repudiou uma cena da novela O Sétimo Guardião da TV Globo, em que uma mulher deixa de ser gaga após passar por uma violência física. É sério? Primeiro, é sério isso? A novela é realismo fantástico, Edgar, do Aguinaldo Silva. Só que agora acho que foi no tapa, perdeu a gagueira. Pitadas de Nelson demais, Rodrigues, né? Esse episódio aconteceu no último sábado, onde a personagem aí da Carol Duarte, que é uma garota de programa gaga, acaba sendo estrangulada aí pelo personagem do Marcelo Novaes, que é o Sampaio, né? Ela faz a Estefânia, ele queria arrancar dela ali uma revelação, acaba estrangulando ela, e aí logo depois, essa estrangulação, ela tosse um pouco e começa a falar normal.
e aí se dá conta de que ela estava curada da gagueira. Isso, obviamente, que irritou aí os profissionais da voz e gerou aí notas de repúdio, né? Tanto do Conselho Federal de Fonoaudiologia como também do Crefono aí. Então vamos às notas, né? O Crefono diz o seguinte, Edgar, que a cena retratada é de uma irresponsabilidade que não pode ser justificada sob o argumento de ser uma obra de ficção, né? E que o resultado do estrangulamento apresentado pela novela não só atribui um sentido positivo ao crime de agressão, como também reforça fundamentos não científicos e expõe as pessoas com gagueira a graves situações de violência que eventualmente já podem ser vivenciadas no seu cotidiano, e aí fala que essas questões de gagueira têm tratamento e o fonoaudiólogo aí é o profissional capacitado para curar essas pessoas. E também o Conselho Federal de Fonoaudiologia, por meio aí de uma nota no seu site oficial, diz que apesar deles saberem que é uma obra ficcional, a cena é bastante equivocada e desrespeita aí de maneira irresponsável os sujeitos que apresentam gagueira, que no Brasil representam 5% da população. A Globo se defende dizendo que é uma obra de ficção e ainda mais uma obra de realismo fantástico. Essas coisas sempre acontecem nas novelas. Você lembra daquela que teve O Outro Lado do Paraíso? Também teve o coaching, não coaching, teve uma história, né? em vez de não, o Gerou, psicólogo foi no coaching. Estão sempre de olho aí nessas questões, que é aquela coisa, né? Às vezes influencia, às vezes alguém acha que realmente pode curar, né? Uma gagueira e estrangular outra pessoa, né? Tá feito o registro, Vini. Vamos ficando por aqui. O programa se encerra, volta amanhã na programação da Jovem Pan, aqui pelo 100,9 em rede nacional, em cadeia com a AM também. Você que nos acompanha pelo YouTube, quem tá aí pra dar o prêmio? Quem que chegou aí do nosso cast? Vamos ver. Vamos escolher? Gabi. A Gabi adora, você sempre me escolhe, né? Gosto da Gabi, vai. Osíris, o nome ganhador. Nome de Deus, né? Deus egípcio. Grande a participação do ouvinte. Muito obrigado, aliás, pra você que participou com a gente. Mandando vídeos, mandando aqui o seu comentário pelo Twitter. E a gente volta amanhã às 10 na programação da PAN. Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. É isso aí. Tchau. Você ouviu o Jovem Pan Morning Show.